Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Igreja Luterana de Interlagos. Vamos dar prosseguimento hoje, dia 3 de julho, ao nosso projeto A Bíblia ao longo do ano, com os capítulos 5 a 8 do livro de Isaías. Vamos juntos? Iniciando então pelos capítulos, vamos ao capítulo 5, na tradução, como você já sabe, Nova Almeida. Vamos fazer a leitura do capítulo e depois trazemos alguns comentários. A parábola da vinha. Agora cantarei ao meu amado seu cântico a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha numa colina fértil. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores mudas de videira. No meio da vinha ele construiu uma torre e fez também um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. E agora, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, peço que julguem entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer à minha vinha que eu não lhe tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? E agora lhes darei a conhecer o que pretendo fazer com a minha vinha. Vou tirar a cerca que está ao redor, para que a vinha sirva de pasto. Derrubarei o seu muro para que ela seja pisoteada. Farei dela um lugar abandonado, não será podada nem cavada, mas crescerão nela espinheiros e ervas daninhas. Também darei ordem às nuvens para que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta preferida do Senhor. Este esperava retidão, mas eis aí opressão. Esperava justiça, mas eis aí clamor por causa da injustiça. Então, nós temos o texto a respeito de um ai dos maus. Ai dos que ajuntam casas e mais casas, reúnem para si campos e mais campos, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores no meio da terra. Eu ouvi o Senhor dos Exércitos dizer isto. Na verdade, muitas casas ficarão desertas, até as grandes e belas ficarão sem moradores. Uma grande vinha produzirá somente alguns litros de vinho, e um saco cheio de semente não dará mais do que alguns quilos de trigo. Ai dos que se levantam pela manhã para logo se embriagarem e continuam até alta noite, até que o vinho os esquente. Liras e harpas, tamborins e flautas e vinho não faltam nos seus banquetes. Porém, não consideram os feitos do Senhor, nem olham para as obras das suas mãos. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Os seus nobres passarão fome, e o povo simples morrerá de sede. Por isso, a sepultura aumentou o seu apetite e abriu ao máximo a sua boca. Para lá, desce o esplendor de Jerusalém e a sua multidão, o seu ruído e os que nela se alegram. Então, o povo será abatido e as pessoas se humilharão, e os olhos dos orgulhosos serão humilhados. Mas o Senhor dos Exércitos será exaltado em juízo. Deus, o Santo, será santificado em justiça. Então, os cordeiros pastarão ali como se estivessem no seu pasto, e os nômades se nutrirão dos campos que os ricos deixaram abandonados. Ai dos que puxam para si a iniquidade com cordões de injustiça, que puxam o pecado como se faz com as cordas de uma carroça de bois, e dizem que Deus se apresse e termine logo a sua obra para que a vejamos, que se aproxime e se manifeste o conselho do Santo de Israel para que o conheçamos. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal, e que fazem das trevas luz e da luz fazem trevas, que mudam o amargo em doce e o doce mudam em amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em seu próprio conceito. Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte, que por suborno justificam o ímpio, mas ao justo negam justiça. Então Deus castigará o seu povo. Portanto, assim como as labaredas consomem a palha e a erva seca se desfaz pela chama, assim a raiz deles será como podridão, e a flor deles subirá como pó. Porque rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra o seu povo, povo contra o qual estendeu a mão e ao qual castigou. Os montes tremeram, e os seus cadáveres são como lixo no meio das ruas. Nem com tudo isto se desviou a ira de Deus, e a mão dele continua estendida.
Ele levantará um estandarte para as nações distantes e lhes assobiará para que venham das extremidades da terra. E eis que elas vêm rapidamente com toda pressa. Não há entre elas quem esteja cansado, nem quem tropece, ninguém dormita, nem dorme. Eles não desatam o cinto dos seus lombos, e as correias das suas sandálias não se rompem. As suas flechas são afiadas, e todos os seus arcos entesados. Os cascos dos seus cavalos são duros como pedra, e as rodas dos seus carros de guerra são como um redemoinho. O rugido deles é como o do leão. Rugem como filhos de leão, e rosnando arrebatam a presa, e a levam, e não há quem a livre. Naquele dia o bramido contra eles será como o bramido do mar. Se alguém olhar para a terra, eis que só haverá trevas e angústia. A luz se escurecerá em densas nuvens. Este o capítulo 5 de Isaías. E aqui no comentário do Manual da Sociedade Bíblica nós temos que esta canção, como a história da vinha que Jesus contou, isso lá no início do capítulo, né? A respeito da vinha, é uma parábola. E o povo de Judá é a vinha de Deus. Ele fez tudo o que era necessário para garantir uma boa colheita, mas o que resultou foram uvas azedas. E então, uma série de ais é proferida contra aqueles cujo pecado leva Deus a abandonar a vinha. Na terra de Judá, as grandes propriedades construídas à custa dos pobres se transformariam em solo improdutivo. Um alqueire de parreiras daria somente 22 litros de vinho. A colheita seria apenas 1/10 das sementes plantadas. Mais uma vez, o profeta denuncia o orgulho, o luxo, a embriaguez, a injustiça. Deus daria o sinal, chamando o inimigo invasor, que o esmagaria. Este é um capítulo 5 repleto de ais, repleto de condenação, palavras de condenação para um povo que merecia ser condenado, para um povo que tinha tudo para dar doces e frutíferas vinhas, mas que acabou dando em vinhas ou uvas azedas. Então chegamos ao capítulo 6, que é um capítulo fundamental no livro de Isaías, curto, de apenas 13 versículos, mas que vale muito a pena a leitura. Vamos aí. A visão de Isaías e o seu chamado. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios. A sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse: vá e diga a este povo: ouçam, ouçam, mas sem entender. Vejam, vejam, mas sem perceber. Torne insensível o coração deste povo, endureça-lhes os ouvidos e feche os olhos deles, para que não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, e se convertam e sejam curados. Então eu perguntei: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra esteja em ruínas e devastada. E o Senhor afaste dela o povo, e no meio da terra sejam muitos os lugares abandonados. Mas, se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída. Como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois de derrubados, ainda fica o toco, assim a santa semente
será o seu toco. E assim nós percebemos que este é o chamado do profeta Isaías. O curioso é que o chamado de Isaías não está no início exatamente do livro de Isaías, mas no capítulo 6. E é uma visão incrível de santidade de Deus descrita neste capítulo que influenciou todo o ministério profético de Isaías. Ele constantemente falava do Deus que servia como o Santo de Israel. E ao longo de sua vida ele seria sustentado pela noção de que tinha visto Deus com seus próprios olhos, tinha experimentado o seu perdão e havia sido chamado para o seu serviço. E ele precisava disto, pois Deus o enviou a uma nação surda e cega diante dos seus apelos, nação que seria destruída e levada ao cativeiro, mas havia esperança, a semente de uma nova nação sobreviveria. Alguns destaques e detalhes deste capítulo, né? Os anjos com 6 asas, e 2 destas asas cobrem os rostos destes anjos. Ninguém pode ver a Deus. Isaías, ele se vê como alguém puro, ele precisa ter a sua língua, a sua boca purificada para que ele possa falar as palavras de Deus. Do mesmo modo, nós também precisamos nos ver como pessoas impuras, de lábios impuros, que não têm condições e não merecem falar da palavra de Deus, mas Deus também toca a nossa boca, nos purifica por meio da sua palavra, e assim nos habilita a podermos também levar tudo aquilo que ele tem para nos dar e para nos revelar para as outras pessoas. Capítulo 7, vamos à profecia contra Israel e Síria. Nos dias em que Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, era rei de Judá, Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para lutar contra ela, mas não conseguiram conquistá-la. Quando informaram a casa de Davi que a Síria estava aliada com Efraim, o coração de Acás e o coração do seu povo ficaram agitados, como se agitam as árvores do bosque com o vento. Então o Senhor disse a Isaías: vá agora com seu filho Sear-Jazube encontrar-se com Acás, que está na outra extremidade do aqueduto do tanque superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Diga-lhe o seguinte: tenha cuidado e fique calmo, não tenha medo, nem fique desanimado por causa desses 2 tocos de lenha fumegante, por causa do furor da ira de Rezim, da Síria, e do filho de Remalias, porque a Síria, Efraim e o filho de Remalias resolveram acabar com você, dizendo: vamos atacar e amedrontar o reino de Judá. Vamos conquistá-lo para nós e fazer reinar no meio dele o filho de Tabeal. Assim diz o Senhor Deus: isso não tem nenhuma chance de acontecer, porque a capital da Síria é Damasco e o cabeça de Damasco é Rezim, e dentro de 65 anos Efraim será destruído e deixará de ser povo. A capital de Efraim é Samaria, e o cabeça de Samaria é o filho de Remalias. Se vocês não crerem, certamente não permanecerão. Então nós temos a promessa a respeito do Emanuel. O Senhor continuou a falar com Acás, dizendo: peça ao Senhor seu Deus um sinal, quer seja embaixo nas profundezas, ou em cima nas alturas. Acás, porém, disse: não pedirei, nem tentarei o Senhor. Então Isaías disse: agora escute, ó casa de Davi. Será que não basta vocês abusarem da paciência dos homens? Querem abusar também da paciência do meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. E, na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, a terra daqueles 2 reis que você tanto teme será abandonada. E, por fim, temos os males sobre Jerusalém. Mas o Senhor fará vir sobre você, sobre o seu povo e sobre a casa de seu pai dias tais como nunca houve, desde o dia em que Efraim se separou de Judá. Ele fará vir o rei da Síria. Naquele dia o Senhor assobiará as moscas que estão no extremo dos rios do Egito e as abelhas que se encontram na terra da Síria. Elas virão e pousarão todas nos vales profundos, nas fendas das rochas, em todos os espinhos e em todas as pastagens. Naquele dia o Senhor o rapará como uma navalha alugada do outro lado do rio, a saber, por meio do rei da Síria. Rapará a sua cabeça e os cabelos dos seus pés e tirará também a sua barba. Naquele dia, um homem manterá apenas uma vaca nova e 2 ovelhas, e será tal a abundância de leite que elas lhe darão que comerá manteiga.
Todo o restante que ficar no meio da terra comerá manteiga e mel. Também, naquele dia, todo lugar em que houver 1000 videiras, no valor de 1000 moedas de prata, será tomado por espinheiros e ervas daninhas. Com flechas e arcos se entrará aí, porque os espinheiros e as ervas daninhas cobrirão toda a terra. Quanto a todos os montes onde se costuma cavar com enxadas, para ali você não irá com medo dos espinhos e das ervas daninhas. Eles servirão para pasto dos bois e para serem pisados pelas ovelhas. Este, então, o capítulo 7. E o capítulo 7 traz os seguintes destaques. A data era mais ou menos 735 a.C. O rei era Acás, neto de Uzias. E Acás fez o que não agrada a Deus, conforme palavras de 2 Reis 16, que nós já estudamos. E como consequência disto, o seu reino foi atacado de todos os lados. Quando ele se recusou a entrar na aliança que Israel, o reino do norte, e a Síria haviam feito para se defenderem dos assírios, Judá foi atacada pelos sírios e israelitas. E neste momento, Isaías se dirigiu a Acás com uma mensagem da parte de Deus. Isaías ofereceu ao rei Acás um sinal de que Deus cumpriria sua promessa de salvar Judá e sua linhagem de reis. Acás, pretextando uma falsa piedade, recusou a oferta. Então Isaías prometeu um outro sinal, um menino chamado Deus conosco. E vamos então ao capítulo 8 para concluirmos o estudo de hoje, com a invasão dos assírios. O Senhor me disse, pegue uma tabuleta grande e escreva nela de maneira inteligível, Maer, Salal, Hasbaz. Como testemunhas fidedignas, chamei o sacerdote Urias e Zacarias, filho de Jereberequias. Então tive relações com a profetisa, ela ficou grávida e deu à luz um filho. E o Senhor me disse, ponha nele o nome de Maer Salal Hasbaz. Porque antes que o menino saiba dizer papai ou mamãe, as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria serão levados ao rei da Síria. O Senhor falou comigo de novo, dizendo, visto que este povo desprezou as águas de Siloé, que correm brandamente, e está se derretendo de medo diante de Rezim, do filho de Remalias, eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrates, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Síria com toda a sua glória. Essas águas encherão o leito dos rios e transbordarão por todas as suas ribanceiras. Penetrarão em Judá, inundando-o, e passando por ele, chegarão até o pescoço. As suas asas estendidas cobrirão a largura de toda a sua terra, ó Emanuel. E por fim, para concluirmos o estudo de hoje, temos o Senhor é a nossa esperança. Fiquem furiosos, ó povos, e serão despedaçados. Deem ouvidos todos os países distantes. Preparem-se para a batalha e vocês serão despedaçados. Sim, preparem-se para a batalha e vocês serão despedaçados. Elaborem projetos, mas eles serão frustrados. Deem ordens, mas elas não serão cumpridas, porque Deus está conosco. Porque assim o Senhor me disse, tendo forte a mão sobre mim, e me advertiu que eu não andasse pelo caminho deste povo. Ele disse, não chamem conspiração a tudo que este povo chama conspiração. Não temam aquilo que o povo teme, nem fiquem apavorados. Ao Senhor dos Exércitos, a eles vocês devem santificar. É a Ele que devem temer. É dele que devem ter pavor. Ele será um santuário para vocês, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel. Será laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Muitos deles tropeçarão, cairão e serão despedaçados, serão enlaçados e presos. Guarde bem o testemunho e cele a lei entre os meus discípulos. Esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó. A ele aguardarei. Eis-me aqui, com os filhos que o Senhor me deu, como sinais e maravilhas em Israel da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no monte Sião. Quando disserem a vocês, consultem os médios e os adivinhos que sussurram e murmuram, será que um povo não deveria consultar o seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos, à lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, jamais verão a luz do alvorecer. Passarão pela terra duramente oprimidos e famintos, e quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus, olhando para cima. Olharão para a terra, e eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados em densas trevas.
E assim conclui-se o capítulo 8. No futuro imediato, Deus conosco significava juízo, embora a longo prazo significasse bênção. Isto porque o rei estava determinado a pedir a ajuda da Síria. Depois de punir os rebeldes Israel e Síria, a Síria se lançaria sobre Judá e a própria Jerusalém seria sitiada. Assim nós temos os destaques com os comentários destes capítulos 5, 6, 7 e 8 de Isaías. Retomando os ensinamentos, temos 4 retomadas aqui. Primeiro, como Israel não se arrependerá, Deus enviará a Síria. Sim, a Síria vem. Inicialmente, a Síria vai servir como ajuda para Judá, pois Judá estará cercado pelos exércitos sírios e israelitas. Mas depois, a própria Síria vai se tornar inimiga de Judá, mas não conseguirá conquistar Judá, mas sim o reino do norte. Segundo, o Senhor chama Isaías para ser profeta, e nos chama ainda hoje. Se ele não nos chama para sermos profetas, nós temos, de certo modo, a mesma função que os profetas tinham antes. Podemos alertar as pessoas a respeito dos seus erros, mas especialmente levar consolo, levar esperança, levar a mensagem da salvação em Cristo, que o próprio Isaías trouxe, falando do Messias, como nós vimos no capítulo 7. Terceiro, Isaías é enviado para confrontar o rei Acaz. A missão de Isaías era uma missão dura. E nós percebemos que o profeta, ele não apenas fala, os seus próprios atos são proféticos. Por isso, quando ele tem um filho, o seu filho vai receber um nome que vai ter um significado. Por isso que nós lemos lá um nome super curioso, lá no capítulo 8, Maer Salal Rasbaz, que significa rápido despojo, presa segura. Já eram palavras que, de certo modo, indicavam aquilo que aconteceria com o povo que era desobediente a Deus. E, por último, o povo, claro, é chamado ao arrependimento. E ao arrependimento nós também estamos sendo chamados. Né? Rápido despojo, presa segura. Assim como o nome dado ao filho mais velho de Isaías previu o fracasso final dos inimigos em conquistar Jerusalém, assim este nome era uma proclamação profética de que Damasco, capital da Síria, e Samaria, capital do Reino do Norte, seriam derrotados. Se nós já sabemos que Deus é o Senhor de tudo e de todos, Ele tem todo o poder, e Ele, sobre as suas mãos, está o nosso destino, por que nós ainda nos indispomos contra Ele, contra a sua vontade? Deus nos chama ao arrependimento e nos chama para confiarmos inteiramente nele. Eu espero que este estudo tenha sido de proveito para você. Continue seguindo o nosso canal, continue seguindo o Projeto A Bíblia ao longo do ano, e amanhã retornaremos com mais 4 capítulos do livro de Isaías, Isaías 9 a 12. Fique na paz do Senhor, obrigado por assistir e até o nosso próximo vídeo.